Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção sobre o teu filho. Usa, Senhor, poderosamente nas tuas mãos, Pai. E o Senhor venha falar através dele, que é teu vaso, teu instrumento, Senhor. E que nós possamos sair daqui abençoados, edificados e restaurados para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. José Luiz Caldeira, com toda a liberdade, ministrando a palavra de Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Podemos sentir a alegria do Espírito de Deus. E nós queremos, antes de fazer a leitura da palavra, agradecer ao pastor Joair por ter confiado a nós esses momentos que passamos juntamente com os irmãos. Queridos, falar de família é esse negócio mesmo aí que nós tivemos ontem e hoje. E o tema proposto é restauração ou a renovação da aliança conjugal no altar de Deus. E para a gente poder entender um pouco daquilo que está acontecendo, na verdade, nós precisamos saber de muitas coisas ou algumas coisas que não são muito agradáveis. Mas o Senhor tem nos abençoado. Eu creio que nós, de ontem e hoje à tarde, já fomos edificados, fomos instigados pela palavra de Deus a respeito de alguns comportamentos nossos. E é isso aí mesmo. Nós temos que melhorar, não tem jeito não. Não é verdade? Não tem jeito. Nós temos que tomar uma atitude. Falamos aos homens, como o Daniel disse, quando ele decidiu algo no coração dele não se contaminar, nós falamos sobre decisões que nós temos que ter na nossa vida. E como um bom homem de Deus e como um bom marido, temos que decidir muitas coisas, como disse a nossa irmã. Às vezes nós temos que sofrer em Cristo Jesus para não errar, não é verdade? E no casamento também é uma batalha espiritual, não é verdade? Uma grande batalha espiritual sobre a nossa vida, porque o diabo ele não brinca não. Não somente ele quer destruir a igreja, mas ele está em busca em destruir a família. E nós temos que nos proteger em nome de Jesus, não é verdade? Às vezes sofrer ali pela nossa família faz parte. É melhor chorar, sofrer do que errar. E é isso que nós queremos nesta noite falar algo sobre esse tipo de sofrimento. Amém? Vai ser uma bênção de Deus. Queridos, abra a tua Bíblia. Então, agradecendo o pastor Joair, eu quero também, já de antemão, agradecer também o grupo de casais, né, que aceitou a minha, como se diz, que o pastor Joair me convidasse para estar aqui. Os irmãos me conhecem e tal, foram corajosos. Estamos aqui participando com os irmãos deste evento. É uma bênção de Deus. Queridos, abra a tua Bíblia. Vamos fazer uma leitura que está em Lucas. Aqui fala sobre 3 parábolas e fala sobre 3 coisas perdidas. E nós vamos usar a parábola do meio, vamos dizer assim. Fala sobre a primeira parábola sobre a ovelha perdida, a segunda sobre a dracma perdida e a terceira sobre o filho pródigo que carrou o mundo e quis aproveitar o mundo e se perdeu por lá. Mas pela misericórdia ele voltou, se arrependeu e veio de volta à casa do seu pai. Então vamos falar sobre Lucas capítulo de número 15, vamos fazer essa leitura, e o verso de número 8, 9 e 10. Que diz assim, ó, todos acharam? Amém. Então vamos lá. O qual é a mulher que tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de qual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador quando se arrepende. Sentar em nome de Jesus. Queridos, então, nosso irmão falou aqui a respeito de evangelização, sobre o desejo de ganhar almas para Jesus. Diz a Bíblia, quem ganha alma sábio é, não é verdade? Então, ele está fazendo aquilo que todos nós deveríamos fazer, ser apaixonados em ganhar alma para Jesus. Mas esse texto aqui, queridos, que nós queremos trabalhar nele, é um texto bastante precioso. Tem aqui um fundo histórico, tem aqui um fundo cultural por trás dessa história, dessa mulher que perdeu a dracma. Segundo alguns estudiosos,
dracmas eram moedas e tinham um valor, não somente um valor financeiro, mas um valor cultural, um valor sentimental. E este presente que ela ganhava, ela tinha que cuidar de uma forma muito, mas muito, muito mesmo intensa. E aconteceu que ela perdeu uma dessas dracmas. Então eles tinham a cultura de apresentar essas dracmas, eles confeccionavam ou uma pulseira, ou uma tiara, ou um colar. Então ela iria se apresentar em algumas situações diante da sociedade com aquele presente. Mas como faltava uma, era algo muito constrangedor. Então era uma falha que ocorreu e aonde ela perdeu aquela dracma. E ela ficava angustiada e, na verdade, aqui diz o texto que o qual é a mulher tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrar. Queridos, nós queremos falar sobre valores que foram perdidos no relacionamento conjugal, valores perdidos na família. Nós sabemos que a nossa vida é uma vida realmente onde nós vivemos, mesmo no relacionamento conjugal, fazendo a vontade de Deus. Sim ou não? Colossenses diz, o mesmo verso que está em Efésios: marido, amai as vossas mulheres, como foi falado hoje, mulheres, honrai os vossos maridos. E diz ainda que a mulher também tem que ser submissa aos seus maridos, e fala que os pais não devem irritar os seus filhos, para que eles não venham se entristecer. Mas nós sabemos que a nossa vida nos traz, às vezes, muita surpresa. Nos traz, às vezes, situação que nós não gostaríamos de que aquilo viesse a acontecer. E eu separei algumas coisas aqui, e nós temos que proteger a nossa casa sobre os ataques, sobre as investidas de Satanás. E isso depende de nós, porque o Senhor nos confia a nós, a nossa família. O Senhor traz a nós, nós temos uma responsabilidade diante de Deus para cuidar da nossa casa. E nós temos que erguer uma bandeira de luta, de guerra contra os ataques de Satanás. Mas como nós falamos, nós temos muitas vezes uma disposição de não fazer aquilo que Deus quer no nosso relacionamento conjugal. E às vezes algumas coisas que nós cometemos desagrada a Deus. E aí nós vamos vivendo uma vida, às vezes, de conflito, de guerra. E essa guerra nada mais é do que uma guerra espiritual. Às vezes o casal, ele se enfrenta entre si, mas na verdade é uma guerra espiritual que está por trás disso. E nós muitas das vezes não percebemos com os nossos olhos carnais. Vocês entendem? Às vezes nós estamos brigando com a esposa, e quando está de mal com o esposo, e é uma guerra espiritual. Há uma batalha espiritual sendo travada dentro do nosso lar. E isso é sério. E quando nós fizemos a vontade de Satanás, ele ganha força. Ou ao invés de nós fazermos a vontade de Deus, para ganharmos a vitória. Não é verdade? E aí, queridos, eu quero falar a respeito das coisas perdidas. Das coisas perdidas dentro de casa. E uma das coisas muito valiosas que nós perdemos dentro do nosso lar é a comunicação, o diálogo, o carinho, o respeito, a apreciação, o afeto. Perdemos aquele vínculo do cristianismo dentro da nossa casa. Podemos até viver na igreja como se, mas quando nós estamos como casal, nós não conseguimos, muitas das vezes, despertar aquele cristianismo que muitas vezes na igreja nós conseguimos. Vocês estão me entendendo? Então a nossa fé ela vai sendo desenvolvida dentro do nosso lar, como eu falei.
bebê, a sua criança, ela começa a perceber que aquela criança, às vezes, ela está tristezinha, ela não quer brincar, ela está ali quietinha, e o papai e a mamãe já olham para aquela criança e ela está doente. Vai lá, dá um remedinho, dá um Tilenol, dá um antidérmico, um analgésico, para ver se levanta aquela criança e... Mas a criança ela começa a apresentar outros sinais, ela não quer comer. E a mãe e o papai já ficam preocupados. E de repente, a criança começa a fazer febre, a preocupação aumenta. A criança ela começa a apresentar sinais de gravidade, daquele sintoma, daquela doença. E aí o papai e a mamãe o que faz? Vai procurar o médico, não é verdade? Socorrer a criança, vai lá no médico, o médico vai fazer um diagnóstico, vai fazer um exame, e esse exame é um exame clínico, vai fazer algumas perguntas para a mãe, o que tem a criança, o que passa, quando é que foi, como está, e aí para ele poder, na avaliação clínica, já ter um pré-diagnóstico, e ele talvez não se tenha uma certeza de que realmente aquilo que ele pensa é o que está acontecendo com a criança. Ele vai lá, pede um exame, e aí para se descobrir se tem uma pneumonia tem que bater no raio-x, e para descobrir se tem uma infecção tem que fazer um exame de sangue, e o médico começa por ali a investigar aquela doença. Não é assim? Exatamente. E aí, queridos, o médico chega ao diagnóstico. E esse diagnóstico é a criança ela tem uma infecção. E muitas das vezes ela precisa ficar internada, precisa passar por um tratamento mais intenso, mais agressivo. Precisa tomar antibiótico por alguns dias, e isso tem que ser na veia, porque não pode ser ingerido via oral, porque a criança não suporta, ela vai botar para fora, então a criança está fraquinha, enfim, o médico não precisa ficar internado para poder recuperar essa criança. Queridos, e alguns sinais no nosso relacionamento conjugal precisa ser observado. E existem graves doenças relacionais no casamento conjugal. E aí nós precisamos de socorro, nós precisamos tratar essa. E eu vou passar aqui aos irmãos alguns sinais. Primeiro sinal é o sinal de congelamento. O casal, ele começa a apresentar um sinal de frieza. Eles já não se interessam mais um com o outro, eles já não se importam mais um com o outro. Eles estão assim, como se diz, não estou nem aí. Sinal de frieza. O diálogo não existe. Ou se existe, diminuiu. Não conversam mais. E aí começa a aparecer esse sinal de frieza. Não há assunto. Eles não compartilham nada. Parece que ficam quietinhos, um no canto, um no outro. A televisão ocupa o espaço do diálogo. Momentos que é para estarem resolvendo os problemas, eles não têm disposição para isso. Então, sinal de frieza. Os conflitos mal resolvidos, eles preferem jogar aquela sujeira, aquele lixo, debaixo do tapete, não resolve o problema. É um sinal de frieza, não estão se importando. Eles não observam mais um ao outro, eles não se interessam mais um pelo outro. Parece que aquela paixão, parece que aquele já não está mais, tá? Sinal de frieza. É um sinal de que alguma coisa está acontecendo no relacionamento. Sinal de frieza. E de repente outro sinal começa a aparecer. Agora vem aquele sinal explosivo. Aquele comportamento de nervosismo, irado. É um sinal que precisa tomar uma atitude. Precisa tratar isso aí. O nervosismo, o estresse, está fazendo parte da vida daquele casal. E aí o que acontece? Explode por nada. Qualquer coisinha já estão palpé. Não alivia. Aquele marido que chega em casa, todo nervoso, a mulher toda ansiosa, toda desejosa, está chegando, e de repente chega a hora do marido chegar.
sinais explosivos. Muita reclamação. Reclamam de tudo. Nada está bom. Essas coisas que começam a fazer a diferença no relacionamento. Não é verdade? Parece que tudo não está bom. A presença de Deus nesse momento vai embora. E às vezes, para nós nos alegrarmos, temos que vir à igreja. Para darmos o glória a Deus, temos que vir à igreja. Para cantar o hino. É isso que é importante de vir à igreja, porque aqui a coisa é gostosa. Mas em casa, começamos a coçar a cabeça. Muitas reclamações. Reclamam de tudo. E não resolvem os problemas. E começa um a apontar para o outro. A culpa é tua. Mas é você! Não, é você! E aí começa um jogar a culpa no outro. E como nós falamos à tarde, que a transferência de culpa tem que terminar aqui. Adão, quando ele foi questionado por Deus, estava se escondendo de Deus. Por que tu comesse, Adão? Daquilo que era proibido. Mas, Senhor, foi a mulher que tu me deste, foi ela. E a mulher rapidamente, não, mas foi a serpente. E aí começaram, um a botar a culpa no outro, não resolveram o problema. Quantos casais estão assim? E não, a coisa continuava. Você vê só como que é a situação. Até hoje, os casais estão se culpando, casais estão procurando quem é o culpado da situação e estão perdendo tempo e não estão resolvendo o problema. É verdade. Acusações mútuas, um culpando o outro por um problema que está acontecendo. E, consequentemente, os filhos que estão por ali, eles estão sendo afetados por esta falta de comunicação, por esta falta de entrosamento, por esse sinal explosivo. Ok, sinal de congelamento, sinal explosivo. E aí depois vem o terceiro sinal. Esse sinal é o sinal de afastamento, o sinal de repúdio, o sinal de que não tem mais de forma alguma interesse um pelo outro. E começam a eles a ter um sentimento que as outras pessoas são mais interessantes do que o seu cônjuge. Aí a mulher começa a olhar, esse homem não é aquilo que Deus queria para mim. Aí começa a ter um sentimento de que poderia ser um outro. O homem começa também, esse meu casamento ele não está nada bem. Se eu tivesse casado com uma puta. É verdade? Verdade. Quanta gente pensa assim. E aí começa, sabe, aquele sinal, o marido já se afasta da mulher, e a mulher não quer nada aí com o marido, já dorme até de cama separada. Ou então se dorme no mesmo quarto, eles dormem assim como se fossem dois irmãos. Já não tem mais aquele carinho um pelo outro. Eles estão se afastando um do outro. E quando se deixa de gostar, é comum olhar para as outras pessoas e achar essas outras pessoas mais interessantes do que o seu cônjuge. Aí começa o negócio a ficar feio. Já não estava bom, agora começa a ficar feio. E aí começa a olhar, observar outras pessoas e começa, poxa, olha só, isso aqui é homem. O homem olha para outra coisa, isso aqui é mulher, isso aqui é brincada. Isso é perigo, começa a entrar no coração. E começa um e o outro a se afastar, e o abandono ele continua, e esse sinal de repúdio ele fica cada vez mais forte. E aí, queridos, começam até a imaginar sua mente alguns momentos de intimidade com outras pessoas que não é o seu cônjuge. Isso é um sinal perigoso. Não sente mais falta um do outro. Até é um alívio quando estão bem distantes um do outro. Tem mulheres homens, na verdade, que eles fazem, talvez até de propósito, às vezes algumas situações são necessidade realmente, mas muitos homens, eles só chegam em casa no final da tarde, ou à noite, quando é para dormir. Eles preferem ficar lá na empresa fazendo
passam por um caminho outro e se detêm a conversar com outras pessoas só para dar o horário para não chegar em casa tão cedo. Porque não tem mais interesse de estar em casa. Não tem mais aquele desejo. Está chegando a minha hora agora, vou bater o cartão e ó, vou para minha casa. Tem uns que já perderam o interesse. E tem mulheres da mesma forma também. Olha no relógio. Está quase da hora. Eu sei. Será que esse homem não vai ficar fazendo hora extra, não? Tomara que ele fique lá. Só para não... Também tem mulher assim. É verdade. Tem homens que ficam por aí, cara. Misericórdia, se isso está acontecendo conosco. Se tiver esse sintoma, esse desejo, nós temos que tratar ele em nome de Jesus. Tem mulheres que elas ficam apavoradas quando o homem está para chegar em casa. É como disse o pastor aqui. Eu tive meu pai também era alcoólatra. Era final da tarde, o momento mais terrível para nós, filhos. Ver o pai naquela situação chegar em casa e brigar com a minha mãe. Bater nos meus irmãos que eram mais velhos do que eu, eles tinham que se meter no meio para poder não ter os dois se machucarem. Isso aqui é terrível. Isso fica uma marca no coração. Só Jesus para tirar eles. E graças a Deus que tem Jesus para sarar as feridas. Ele pode sarar a tua ferida nesta noite. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quantos casais estão vivendo seu relacionamento sem vida nenhuma? Estão vivendo um casamento. Você queira saber que 90% das pessoas que morrem, eles morrem infelizes. E geralmente eles morrem infelizes porque não tiveram um casamento conforme eles desejavam. Um casamento de união, um casamento de consenso, um casamento de diálogo, um casamento resolvendo o problema. Quantos estão partindo desta para outra e não resolveram os seus problemas relacionais? Estão morrendo infelizes. E como falamos ontem, o Senhor nos deu o dia de hoje para nós acertarmos a nossa vida. Tem uma historinha, uma história que diz assim: um homem, ele faleceu, morreu, foi para o céu, um abençoado, foi para o céu. E aí o tempo passou-se, a sua esposa também ficou doente e morreu e também ela foi para o céu. Diz a história que os dois se encontraram no céu. E quando ela chegou no céu, foi atrás do marido dela. Vou ver onde que está o meu amado, vou ver onde que está o meu esposo. Começou a procurar entre muitos que estavam ali. De repente ela encontra o seu marido. E ela, com todo o prazer e alegria: que bom, meu marido, que eu te encontrei aqui. Agora nós vamos viver para sempre. A morte já não vai nos separar. Ele: epa, pode parar por aí. O nosso contrato foi até que a morte nos separe. A morte já nos separou, tu fica no teu canto que eu fico no outro. É para acabar, como diz um amigo meu. Pastor, isso é um momento, mas é sério. Isso é sério. Em nome de Jesus. Se tiver esse sinal de repúdio, de abandono, de afastamento, isso tem que ser tratado. Isso é um sinal terrível. E aí depois vem o quarto sinal, que é um sinal de arma de fogo, que a gente chama. É aquele sinal que um quer matar o outro. Não no sentido físico, mas no sentido emocional. Quantas palavras são ditas? Quantas maldições são proferidas para o cônjuge? E aí começam a matar um ao outro no seu coração. Não sente mais nada para o seu esposo. Não obstante, eles estando na mesma casa, compartilhando a mesma mesa, dormindo no mesmo quarto. Não faz diferença. Eles estão mortos, eles estão separados, na verdade, um do outro. Eles sentem a vontade de eliminar um ao outro de suas vidas, eles querem desfazer o casamento, e aí começa a aparecer: eu quero me separar. Não dá mais para continuar esse casamento. Acabou-se. Não tem mais jeito. Aí a fé já foi embora, os
Jesus Cristo para a restauração já não existe mais, e aí eles começam a projetar a separação. Aí já começa a ser um sinal realmente aonde precisa se tomar aquela injeção, e aquela injeção doída, aquela injeção forte. Matam através dos sentimentos mais amplos, judiam, ofendem-se, menosprezam, ridicularizam-se, matam os sentimentos através de palavras, ações e atitudes. E aí, queridos, quando isso está acontecendo, o melhor caminho é a verdade. Não estão mais se acertando, não há como continuar, então está na hora de resolver esta situação. Você sabia que Deus nos criou com carência? E essa carência é tão importante nós entendermos isso, e falamos isso hoje à tarde. Por que nós nos casamos? Ou por que chegamos a um casamento? Porque papai e mamãe já não supriam mais aquela carência que nós naquele momento estávamos sentindo, que era o sexo oposto, que era uma esposa e a esposa ter um esposo. Porque ali deveria suprir essas carências. Essa carência é emocional, é espiritual e carência física também. Você sabia que hoje existem muitas pessoas gastando, ou países em que existem essas ONGs gastando milhões e milhões de dólares para recuperar a natureza, porque o homem precisa da natureza para sobreviver, sim ou não? Estão queimando várias matas, estão destruindo a natureza, estão poluindo os rios e o homem está sofrendo por isso. A geleira está descongelando, eles estão preocupados. E aí eles querem agora recuperar a camada de ozônio. Estão gastando milhões e milhões de dólares. Porque o homem foi egoísta, não soube se relacionar com a natureza. Uma carência. A carência também do homem se relacionar com Deus. Há um Criador, há um Senhor. É por isso que nós aceitamos a Jesus. Como disse o irmão aqui, ele estava morrendo, estava indo para o inferno. Ele precisava se relacionar com Deus para que ele pudesse ter vida. Quando o homem é afastado de Deus, ele não tem vida. Porque temos uma carência da presença de Deus. Queremos ser cheios do Espírito Santo. E aí o que nos faz? Nos faz irmos ao pé do Senhor, a oração, a leitura, a consagração para podermos nos relacionar melhor com Deus. Não é assim? E no casamento, Deus botou uma carência no homem e na mulher. E isso aconteceu lá no princípio. Ele viu que Adão estava sozinho. E aí existe uma poesia de um certo homem, ou um certo rapaz, que se chama-se Sidney Moraes. Ele explicou muito bem essa poesia, dizendo assim: existem certas pessoas carentes de entendimento que acham que não foi Deus quem criou o casamento. A princípio lhes parece que não foi conveniente unir dois seres de fato bem diferentes. Mas nós que somos cristãos e temos boa memória, sabemos muito bem como surgiu essa história. Adão andava ocupado trabalhando com capricho, se esforçando o dia inteiro em dar nome aos bichos. Era porco, tatu, tigre, vaca, macaco. Adão andava inspirado, foi mesmo abençoado com tanta imaginação. Mas é possível que o sujeito também tenha reparado que todo animal macho tinha uma fêmea ao seu lado. E Deus, por debaixo da terra, sondando-lhe o coração, decidiu que era a hora de dar fim à solidão e disse: Adão, filho querido, não quero te ver tão só. Far-lhe-ei uma companheira, uma joia de primeira da costela e não do pó. E pondo Deus em ação aquilo que pretendia, anestesiou Adão, dando início à cirurgia. E Deus cortou-lhe o osso, pondo carne no lugar. Assim fez ele e a princesa, esperando ele acordar. Quando Adão despertou daquele sono pesado, o corte da cirurgia já tinha cicatrizado. E Deus lhe trouxe e amarou e entregou Adão, e que deu um brado de glória e fez a seguinte exclamação: esta é carne da minha carne e osso do meu osso. E Adão levou, e Adão foi para a caverna e fez aquele grande alvoroço. E a partir daquele dia, o homem bem mais ocupado deixou para trás muito bicho sem nome catalogado. E até hoje corre um papo bem machista e corriqueiro de que o homem é mais importante porque foi feito primeiro. Algumas mulheres se defendem com armas e fui afirmando
simplesmente que a vida de uma obra-prima vem sempre após o rascunho. Mas há outros que falam, tem até quem acredite, que Deus fez Adão primeiro para que Eva não desse palpite. Mas isso não é relevante para o sucesso da vida a dois. Para ser feliz não importa quem veio antes ou depois. Porque Deus fez tudo perfeito e escolhe quem quiser. Mas o melhor da mulher é o homem, o melhor do homem é a... Amém? Amém. Querido, na verdade, Deus estabeleceu algo muito precioso. E nós entendemos que isso foi o início do seu ministério, do ministério de Jesus aqui na terra. Quando ele, o seu primeiro milagre, aconteceu, como está descrito em João capítulo de número 2, em Canaã da Galileia. O Senhor, naquele momento, ele foi questionado pela sua mãe, porque naquele dia era uma festa de casamento. E naquela festa estava acontecendo uma coisa muito, mas muito terrível. Estava se faltando vinho. E o vinho simbolizava alegria. O vinho era algo que não poderia faltar naquele casamento. Como hoje, muitos casamentos perderam a alegria. E se perde a alegria, algo precisa ser feito. E aí Jesus entra em cena. E ele manda algumas pessoas encher alguns vasos, algumas talhas de água. E aí Jesus dá início ao seu ministério de milagre. E naquele momento ele transforma aquela água em vinho. E aí ele chama alguém, naquele momento, para apresentar o milagre. E aquela pessoa experimenta, aquela pessoa prova daquele vinho e ainda ele indaga: por que deixaste o melhor para o fim da festa? Sendo que muitos dão aquilo que é de melhor no começo, porque depois eles já estão bêbados, estão todos, né? E se dá o pior, eles não vão sentir o gosto. Eles não vão fazer a diferença, não vão sentir a diferença. Mas o Senhor, ele deixou o melhor para o último. E aconteceu o seguinte, que naquele momento, Jesus, ele começa a dar princípio ao sinal de milagre. E esse sinal, em Canaã da Galileia, manifestou-se a glória de Deus. E os seus discípulos creram nele. O que eu quero dizer com isso, queridos? Que Jesus, ele quer fazer um milagre no teu casamento. Glória a Deus. Jesus, ele quer tornar a alegria na tua vida. Muitos casamentos já não têm mais o vinho, já não têm mais a alegria. E Jesus quer fazer nessa noite a diferença na tua vida. Ele quer fazer com que o teu casamento, ele volte a ter aquela alegria. Então o casamento, ele precisa receber o milagre de Deus. Glória a Deus. O casamento, ele precisa receber uma atuação de Deus. Aonde nós entramos com a renovação da aliança. Se alguma doença daquela, se alguns sintomas daquele que nós falamos aqui, faz parte do teu relacionamento conjugal, precisa ser tratado. Se há um sinal de frieza, ou se há um sinal de estresse, se há um sinal aonde vocês não se toleram mais, ou se há um sinal de afastamento, ou se há um sinal de arma de fogo, precisa ser renovado a aliança. E aí o Senhor, ele faz aqui nesse capítulo de número 2 de João, um grande milagre naquele momento. Aí o casamento continua, a festa não para, e aqueles noivos, eles são felizes. Imagine uma festa de casamento onde você só vai comer churrasco. Imagine uma festa de casamento onde não tem nem água para empurrar o churrasco, aquela coisa fica entalada aqui. Ó. Aham. Precisa-se haver alegria no casamento. Não podemos admitir que o diabo bagunce a nossa casa. Não podemos admitir que nós façamos aquilo que o diabo quer. Quem não teve um dia de fúria? Quem já não chutou o pau da barraca, como diz a história? Mas a Bíblia, ela é muito clara, que aquele que é longânimo, Provérbios capítulo de número 16, e o verso de número 32, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o teu espírito do que aquele que toma uma cidade.
Aham. Nós temos que ser longânimos. É o fruto do Espírito, não tem para onde correr. Não é verdade, pastor? Se temos a presença do Espírito Santo, temos que ser longânimos. Nós temos que ser pacientes, dominar o Espírito. E o Senhor, lá no princípio, Ele nos traz uma história muito interessante e triste no mesmo tempo. Aonde há dois irmãos que eles estavam em conflito. E aí aqueles irmãos, eles foram apresentar diante do Senhor uma oferta. E um deles invejou a oferta do outro. E aí Abel agradou a Deus. Deus recebeu a oferta de Abel. E aí Caim ficou furioso. E Deus, conhecendo o coração de Caim, perguntou: Caim, por que está decaído o teu semblante? Por que está triste? E aí o Senhor ainda ordenou a ele: Caim, cuida com esse teu sentimento. Basta te dominar isso que está no teu coração. Queridos, quando nos falta dominar aquilo que quer fazer com que a gente saia da presença de Deus. Vocês estão entendendo? Domina o teu espírito, domina esta ira, domina esta raiva. Caia na presença do Senhor. Eu sei que não é fácil, amado. Eu sei que muitas vezes nós perdemos o controle da situação. Mas nós não podemos perder para o inferno. A nossa família depende de nós. O Senhor conta conosco para restaurar a aliança. O Senhor conta conosco para restaurar a nossa família. E quando há um conflito, o casal ele começa a transferir a culpa de um para o outro. E a Bíblia começa a lhe ensinar alguma coisa. E a Bíblia diz: não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças igual a ele. Você responder à provocação do teu marido, você está sendo tão errado quanto ele. E você responder à provocação da tua esposa, você está sendo tão insensato como ela. Alguém tem que parar. Alguém tem que... Opa, dá um tempo, o negócio não vai. Está esquentando. Né? Dá um tempo, esfria a cabeça, aí depois volta a conversar e resolve o problema. Isso está sob o nosso domínio. Nós decidimos dessa forma. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Quantos casamentos já não têm alegria? Quantos casamentos precisam, querido, de fato, recuperar aquilo que foi perdido? E você pode me perguntar: o que foi perdido? Será o que se perdeu no meu casamento? Aqui diz o texto: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? A Bíblia me diz: isso aqui o que é? Lâmpada? É a tua? O que está acontecendo no teu casamento? Veja se é da vontade de Deus, porque a Bíblia, ela nos dá a luz daquilo que está acontecendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então ela acendeu a candeia. E para nós a candeia é a palavra de Deus. O que está acontecendo no meu casamento? É conforme a palavra de Deus? Se não é, opa, tem coisa errada. E aí o que ela faz? Ela acende essa candeia e nós temos essa como a palavra de Deus. Ela varre a casa. Pega uma vassoura, começa a empurrar sujeira para fora. Vamos varrer a casa. Vamos tirar a bagunça daqui, vamos tirar a sujeira, vamos acertar aqui. Quantos lares precisam de uma varredura? Meu Deus. Quanta sujeira, querido. E essa sujeira, o que nós poderíamos botar? Mentira, brigas, falta de perdão, adultério, imoralidade, menosprezo, muita crítica, muito xingamento. Muita sujeira está ali. E precisa se varrer. Então tem que pegar a vassoura e varrer a casa. E aí o que acontece? Acontece o seguinte: que ela procura diligentemente até encontrar. Esse procurar diligentemente é procurar insistentemente, não desistir. Tem muitos que desistem
no meio do caminho. Qualquer briga, qualquer coisa, já querem separar. Eu já vou para a casa da minha mãe. Eu não quero mais nem saber de ti. E não procura barreira, sujeira. Não tem paciência. Tem que ter paciência. Casamento ele não nasce pronto. É um processo. Então, queridos, diligentemente até encontrar. E o que acontece depois? E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma peixe. Aí é uma festa, aí é uma alegria. Aí você tem para dizer: oh, mãe, aqui em casa, é uma bênção a minha casa, vamos aqui nada. Aí você quer compartilhar da tua alegria com outras pessoas. Quantas mulheres hoje, elas estão com as suas amigas: ah, meu casamento está terrível, a minha família não está nada fácil. Aguentar aquele homem, meu Deus. Os homens já não falam muito das mulheres, né? É uma natureza do homem. Mas lá no seu coração ele arrasou. Esse meu casamento, não temos nenhum sentimento mais de aproximação com o outro. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós e faz resplandecer sua luz sobre a nossa cabeça. Que nós possamos sair daqui ontem, hoje, com essa palavra no coração. E não vamos permitir, não vamos entrar no jogo do diabo. Porque nós precisamos confrontar aquilo que está acontecendo no nosso casamento com a palavra de Deus. Se há sujeira, tem que ser varrida. Se não varrer, não vamos conseguir achar o valor que está no nosso casamento. Você entendeu? Porque Deus criou o melhor, que é a mulher para o homem, e Deus criou o melhor, que é o homem para a mulher. Aí eu me entendi, não é verdade? Queridos, que Deus nos dê graça e sabedoria, e que nós possamos realmente, queridos, sofrer pela causa de Cristo. Quando o Senhor prega no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que choram. Quantas mulheres estão chorando pelo seu casamento? Isso aqui é para nós, o nosso relacionamento. Isso faz com que nós, bem-aventurados aqueles que são pacientes. Porque nós temos que ser pacientes no nosso casamento. A gente pensa que as coisas aí por fora, não, é na nossa casa, nosso grande ministério é a nossa casa. Nós temos que fortalecer a nossa família, querido. Não vamos perder do inferno. Vamos orar, querido. Em nome de Jesus. Eu tenho um amigo meu, na cidade do Paraná, na época que nós não podíamos ter televisão, né? Então, quando foi um certo dia, um vizinho chegou lá e disse para a esposa dele: olha, nós estamos trocando os móveis aqui, e aquelas televisãozinha pequena, portátil, né? Você não queria pegar essa televisão aqui e tal? Ela disse: não. E pegou e colocou. Ele mandou, o irmão chegou do serviço. Ela deixou, a vizinha deixou uma televisão aqui para nós e tal. Tudo bem, colocaram no cantinho lá. E passou 5 dias, ele começou a notar a diferença da chegada na casa. Quando ele chegava em casa, as crianças, as meninas vinham correndo, abraçavam ele, beijavam ele, a esposa vinha, recebia bem ele, beijava ele. 5 dias, ele notou. As filhas já não vinham mais visitar ele, receber ele, quanto menos a esposa. Daí ele foi lá e passou a mão na televisão lá, e disse, tem até hoje o sinal na casa dele. Ele pinta toda a casa, mas daquela marca, ele disse assim, que vai ser uma marca, que quando nós olhar aqui, vamos saber por que aconteceu. Pegou aquela televisão, tá aí a parede. Não, você não notou? As minhas filhas não me receberam mais, e nem você veio mais receber. Então, quer dizer que a televisão está sendo mais importante do que a nossa vida conjugal, a nossa família. Né? Olha só. Vamos relembrar o que foi vertido. Respeito. Precisamos encontrar esses valores novamente no nosso relacionamento. Foi pedido o amor. Ah, como é precioso ter um relacionamento conjugal o amor. Perdeu a confiança? Precisamos reaver este valor. A confiança. Perdemos a verdade? Parece que a mentira está fazendo parte da nossa vida. Nós temos que procurar o verdadeiro valor que é a verdade. O prazer sexual, como falamos nesta tarde. Precisamos buscar essa preciosidade para o nosso relacionamento. Perdeu-se o valor do diálogo. Perdeu-se o tempo de qualidade.
perdeu-se o controle financeiro, perdeu-se o interesse de um pelo outro, a apreciação a dar valor pelo cônjuge. Queridos, precisamos reaver aquilo que perdeu. E o Senhor, Ele quer restabelecer na nossa vida. Glória a Deus. O Senhor quer restabelecer, queridos, esses valores, para que nós possamos viver um relacionamento segundo a vontade de Deus. Vamos orar? Quantos querem reaver os valores? Quantos querem reaver? Queridos, eu vou provocar vocês. Talvez não para medir conforme foi a aceitação da palavra, mas se Deus falou ao teu coração, se algum daqueles sinais fazem parte da tua vida, ou fizeram parte da tua vida que provavelmente não vão fazer mais. Se você sentiu que alguns valores foram perdidos no teu relacionamento conjugal, nós queremos orar nesta noite. Se Deus falou contigo, você levante a tua mão. Levante a tua mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você tem fé que o Senhor pode trazer alegria para o teu casamento, transformar essa tristeza em alegria. O Senhor pode transformar isso que é água em vinho na tua casa. O Senhor quer fazer com que a tua família seja um marco, que seja algo onde resplandeça a sua luz. Aleluia. Oramos para a glória do nome do Senhor. Oramos. Oramos para a glória do nome do Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Diante de Ti, Senhor, nós estamos. E falamos a Tua palavra, Senhor. E falamos aquilo, Senhor Deus, que estava no nosso coração. Pai querido, sabemos, Senhor, que são palavras, Senhor, que questionam nossas atitudes. São palavras que confrontam, Senhor, as nossas atitudes, ó Pai. Senhor, mas Tu nos traz a estes dias, Senhor, para realmente sermos questionados através do nosso relacionamento. Porque queremos ser abençoados, queremos ser sarados, queremos dar novamente, Senhor, alegria para o nosso casamento. Sabemos que muitas coisas precisam ser, Senhor Deus, varridas, precisam ser tiradas, Senhor, da nossa casa. Senhor, Tu falaste a cada coração, Tu falaste comigo, Senhor, falaste com a Tua igreja. Senhor, nos dê força, graça, sabedoria, unção, visão, Senhor, entendimento, ó Pai, do que está acontecendo, Senhor, no nosso relacionamento. E que possamos, de fato, Senhor Deus, entender que Tu queres o melhor para nós, que Tu queres, Senhor, tornar a alegria voltar no nosso relacionamento. Pai, é questão muitas vidas, Senhor, e de fato, Pai querido, Tu, Senhor Deus, projetaste o casamento, Tu, Senhor, formaste o casamento, ó Pai. Quer nos usar, Senhor, para que a Tua glória, Pai, seja manifesta através da nossa casa. Senhor, entendemos, ó Pai, que temos um grande ministério. Entendemos que temos uma grande responsabilidade diante de nós. Cuidar da nossa família, Senhor, zelar pela aliança, ó Pai, que nós fizemos. Pai, nós entendemos, Senhor, que Tu queres, Senhor, fazer da nossa vida algo novo, ó Pai. Senhor, que Tu queres fazer da nossa vida algo diferente, Senhor. Pai, nós entendemos, Senhor, que Tu queres nos usar, ó Pai. Por isso estamos aqui, Senhor, para ser usados por Ti, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, para ser usados por Ti, Senhor. Para ser uma bênção na nossa casa, para ser uma bênção, Senhor, na sociedade, para ser uma bênção na Tua casa, na igreja, Senhor. Por isso nós entregamos cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus.